Olá pessoal, meu nome é Zé Rui, nós estamos na disciplina de orientação a objetos e nós estamos trabalhando nesse momento com a serialização. Então, na aula passada eu te mostrei como que nós fazemos para trabalhar com a leitura e a escrita em arquivo e esse processo é um processo que nós chamamos de serialização, tá? Ou seja, como que a gente salva e como que a gente lê de um arquivo. Na aula de hoje, nós vamos então organizar a nossa classe para que essa persistência de dados, essa escrita e leitura no arquivo seja feita da melhor forma possível, principalmente prezando pelo Single Responsibility Principle. Vamos para a nossa aula então? Então, pessoal, vamos lá. Aqui a gente começa pegando um gancho na aula anterior. Na aula anterior eu te mostrei como que você pode pegar um objeto aqui, ó, produto, que tem um nome, custo e preço, e, dado que você tem uma listinha dele, como que você salva ele dentro do seu computador em um arquivo de texto, por exemplo. Lá eu te expliquei como que isso é feito. Nós criamos, então, um arquivo de texto, que é esse aqui, ó, num formato que a gente chama de CSV, ou seja, um arquivo separado por ponto e vírgula. Qualquer dúvida, volte na aula anterior que você vai pegar o que nós falamos aqui, tá joia? Agora, então, é o momento de nós organizarmos esse código. Por quê? Porque lá eu te mostrei só a funçãozinha solta de pegar esses dados e criar o arquivo correspondente. E também te ensinei como faz o contrário. Como que você tem um arquivo de texto e como que você traz esses arquivos, né, traz lá do disco para a sua memória principal no seu objeto produto, ok? O algoritmo que nós utilizamos foi exatamente esse, né? Eu te mostrei direto na função main, até para você focar só no entendimento de como isso é feito. Então, recapitulando brevemente aqui, nós temos que entender que essa função, ela faz o quê? Olha, ela abre o seu arquivo F, dado um caminho qualquer no seu computador, e aí eu vou dizer para o computador como que eu quero ler esse arquivo, usando o useDelimiter. Ou seja, eu vou falar assim, olha computador, você vai ler de barra N em barra N, ou seja, você vai ler de linha por linha. Se você olhar para esse arquivo de texto aqui, ó, você não está vendo, mas aqui tem um barra N. Então, ele vai ler essa primeira linha, vai ler essa segunda linha, essa terceira linha, através de qual comando que a gente mostrou? Através do comando next. Ou seja, se eu falar ao computador, eu estou usando o delimitador barra N e estou te pedindo next. Se eu estou te pedindo next, eu quero que a cada vez que eu te pedir next, você me dê uma linha, ok? Então, esse é o primeiro passo dessa função. Ela trabalha com abrir o arquivo, colocar qual é o delimitador e depois fazer o quê? A segunda parte, que é pegar cada linha e criar o objeto dele, certo? E aí você viu como que é legal esse comando split, né? O comando split pega essa linha macarrão 1, 2, 3, 3, 4, 5 e cria para você já de cara aqui na linha 10, ó, um vetorzinho separadinho, que é essa imagem aqui, né? Se eu entregar esse texto e fazer o comando split nele, ele vai me dar um vetor bonitinho, que agora fica fácil de eu chegar aqui, ó, e colocar na posição 0, na posição 1, no nome, na posição 2, no custo, e assim sucessivamente, beleza? Então, qualquer dúvida, volte na aula anterior, que você vai relembrar isso tudo aí, tá? Porque agora, eu quero que a gente pense um pouco em cima disso. Porque até o presente momento, nós estamos fazendo tudo na função main. E aí, pessoal, a gente tem que ter, a partir de agora, né, se nós já estamos do meio para frente da nossa disciplina, de ter espírito crítico em termos dos padrões de projeto, em termos das boas práticas de programação. E se nós olharmos para o princípio da responsabilidade única, ele está sendo violado aqui, ó. Por quê? Eu até separei em cores para você ver que essa primeira parte, você concorda comigo que ela diz respeito a arquivo? E essa segunda parte que eu coloquei de verde, ela diz respeito a um processo de transformação, de pegar uma string e criar um objeto? Concorda comigo? Então,
fica claro para a gente que essas duas partes desse código, elas são muito distintas. Porque, como eu estou te mostrando aqui, ó, essa parte de cima lida com arquivo, essa parte de baixo lida com a conversão de uma string para um objeto. E aí, nós podemos, então, relembrar com você, como eu acabei de fazer, que aqui você faz o quê? Você encontra o arquivo, você abre o arquivo, você fala qual que é o delimitador. E aqui embaixo? Aqui embaixo é só o processo dessa conversão, que nós chamamos de serialização. Portanto, pessoal, nós estamos diante de uma clara necessidade de alteração, de refatoração desse código, porque ele está violando o single responsibility aqui. Isso está muito claro para mim e para você, concorda? Agora, nós temos que separar isso em uma classe. Por exemplo, eu fico pensando assim, eu vou criar uma classe, essa de amarelinha aqui, ó, que vai ser só responsável por mexer com arquivo. Vou falar bem no bom mineirês, né? Nós vamos mexer só com arquivo na classe amarelinha. E nós vamos criar uma outra classe, que vai ser a classe verde aqui, só para trabalhar com essa conversão de dados, né? De string para objeto, objeto para string, que é a serialização, ok? Então vamos lá, vamos iniciar construindo a nossa função que trabalha com arquivo, que fica só responsável por abrir um arquivo e colocar algo lá dentro, ou abrir esse arquivo e pegar o que tem lá dentro, beleza? Um nome, a primeira coisa que a gente tem que pensar em tudo é qual nome, né? Eu daria alguma coisa assim, classe file, classe arquivo, e um arquivo que salva, né? E aí tem um nome legal de persistência. Então, eu vou batizar essa classe de file persistence, ou seja, uma classe que é responsável, olha o nome dela como é que fica legal, ela é responsável por persistir os dados em arquivo. Mais para frente, ou talvez você esteja até fazendo a disciplina de banco de dados, quando você fala que vai salvar um dado no banco de dados ou buscar e vice-versa, você está falando de persistência. Por isso eu batizei como persistência, não no banco de dados, mas no file, tá? E aí, basicamente, essa função vai ter dois métodos lá dentro, que são, então, o método de salvar no arquivo e o método de carregar esse arquivo. Simples assim. Como que ficaria, então, já que nós batizamos aqui com nomes bem intuitivos, eu acho que ficou legal, como que ficaria, então, a nossa assinatura completa? Você concorda comigo que o método salvar, para que eu salve algo nesse caso aqui, no arquivo texto, eu tenho que entregar qual é o conteúdo desse texto, né, que eu estou chamando de texto, e em qual diretório, qual caminho que você quer que eu salve, Zé Rui? Aí eu vou falar, eu quero que salve bom dia no arquivo C:2 documentos saudação inicial. Pronto, .txt, ponto qualquer coisa aí. Ele vai então abrir esse arquivo e jogar esse conteúdo dentro dele e fechar, ok? Agora, o processo inverso, você concorda comigo que como parâmetro de entrada, eu só preciso falar qual que é o caminho do arquivo. Eu falo assim, computador, vai lá e lê o arquivo que está na pasta C:2, diretório, tal, documentos, qualquer coisa. Ele vai entrar nessa pasta que eu falei, nesse file path, e trazer o seu conteúdo. Então, o retorno dele é uma string. Ele vai ler esse arquivo e vai trazer para você como uma string, aí a gente faz o que a gente quiser. Tá joia? Ficou claro até aqui? Esse é o processo que eu construo as minhas classes, gente. Eu penso primeiro, diante do problema, para criar as minhas assinaturas da forma mais simples possível para que eu entenda, e aí sim eu vou para o código digitar. Agora então vamos colocar uma lente de aumento aqui e ver como que fica o Save to File. Olha que legal! Se você voltar na aula, eu até deixei aqui, né? Se voltar na aula teórica que foi anterior, esse método é igualzinho o que eu te mostrei lá, jogado na função main. Só que lá estava ruim. Lá eu estava preocupado em te explicar o funcionamento. Aqui agora eu estou organizando. Eu peguei aquele código lá que eu te mostrei e trouxe para cá. Toda vez que você consegue pegar esse código basicamente de um lugar que estava errado, vamos falar assim, e trazer para a sua função, isso é um ótimo sinal. Quer dizer que você está conseguindo realmente modularizar o seu sistema, ok? Então, só para a gente dar uma recapitulada, como que o Save to File funciona?
você cria um file writer. Eu costumo falar que esse aqui é a folha, né? Fazendo uma analogia com folha e lápis, né? Então eu falo assim, ó, o file writer, o arquivo que vai ser escrito é esse aqui, eu vou chamar de arc. E agora, o print writer, o que você lembra aí? Eu sempre brinco em sala de aula, né? Que para mim me lembra a caneta. O print writer é o escrevedor, né? Deixa eu matar o português aqui, né? Enfim, é o cara que vai escrever de fato. Então eu falo, ó, caneta, escreva dentro dessa folha aqui que é o file writer. Pronto, eu gosto de fazer essa analogia porque fica fácil para vocês, alunos, compreenderem e guardarem isso, beleza? No final, então, dado que eu tenho a caneta e o papel, eu só falo, ó, gravar arc.print o texto que me foi dado. Se eu mandei falar o quê? Bom dia, né? Então vai salvar nesse texto a frase bom dia. E por favor, pessoal, não esqueça de fechar o seu arquivo, tá? Vamos para o próximo método, então, que é o load. Agora é o contrário. Eu só entrego para ele qual é o caminho e ele vai me retornar uma string que ele leu. Então, tá aqui, eu criei um conteúdo lido, que é uma string, é o que eu vou ler desse arquivo. Vou criar um objeto do tipo file, passando o que para ele? O path que você e eu informamos para ele. Então, se a gente informou C:\documentos, aqui vai ter C:\documentos, o nome do seu documento. Ele vai criar um objeto file e entregar para a classe scanner, aquela mesma do Java Util que a gente estava acostumado, que quando a gente pegava os dados do teclado, a gente passava aqui o quê? O scanner. Fica olhando aí, fica atento, porque os dados vão vir do teclado. Então aqui tinha o quê? System.in, o sistema de entrada do meu computador. Agora o scanner, fica atento aí, que as informações vão vir desse arquivo aqui. Então olha só, quando você começa a entender e fazer esse tipo de exercício, você consolida isso e não esquece, que é o mais importante, tá? Então você cria um file e cria um scanner passando o file, ok? A partir de agora, pessoal, é simplesmente fazer o seguinte, percorrer esse arquivo, ou de /n por /n, como eu fiz na aula anterior. Aqui eu vou usar o /z, que aí ele já lê tudo, inclusive se tiver no Windows e Linux, que o /n do Linux é só o /n, no Windows é /t/n, enfim. Esse delimitador aqui pega tudo, tá? Ele qual que é a palavra? É sinônimo, né? Vamos falar assim, ele é sinônimo do /n, só que ele abrange mais caracteres vazios, tá? Então, ou seja, o computador vai de linha por linha para mim, e aí faz o quê? Pega o que você leu e joga no conteúdo lido. Próxima linha, pega e vai montando no conteúdo lido. Coloca embaixo, coloca embaixo. No final de tudo, quando não tiver mais nenhuma linha no seu arquivo, o que você tem na mão? Uma string prontinha com tudo que estava escrito no seu arquivo. Agora está em uma string, você pode retornar para quem o chamou, beleza? Agora, o que nós vamos fazer? De fato, o processo de serialização, que é essa parte verde aqui. Eu criei a classe FilePersistence. Agora eu vou criar uma classe que é especialista, ela só sabe fazer o quê? Pegar os dados de uma string, nesse caso aqui, e criar um objeto produto. Ou o contrário, eu tenho um objeto produto e quero criar o arquivo string que eu vou salvar lá dentro. Então, perceba que a responsabilidade agora fica muito bem definida. A classe verdinha ela é uma classe que não abre arquivo, que não fecha arquivo, que não mexe com arquivo. É uma classe que somente é especialista em fazer serialização. Vamos ver como que isso aqui funciona? A primeira coisa, eu vou batizar a minha classe, então eu vou chamar de serializador CSV. Vocês vão entender por que eu coloquei serializador CSV e não só serializador. Já te adianto por quê? Porque nas próximas aulas eu vou te ensinar como fazer um serializador para arquivos XML, para arquivos JSON. E aí, qual vai ser o nome? Serializador XML, serializador JSON. E assim a gente faz os padrões de projeto mais legais que a gente está vendo atualmente, tá? Então, a aula de hoje eu vou te mostrar, nesse momento, como que nós fazemos a serialização do CSV, que é exatamente pegar isso aqui e colocar dentro da classe, porque foi o que nós fizemos na amarelinha, não foi? Então, vamos começar aqui, ó, o método toCSV, tá?
Ou seja, passa para CSV e depois eu faço o quê? De CSV para o produto. Então, vou chamar de to CSV e from CSV, tá? Como que ficaria a assinatura, então, para converter uma lista de produtos para string? Eu tenho que entregar, então, a lista de produtos e aí eu vou passar produto por produto fazendo ele bonitinho, né? O nome, ponto e vírgula, o custo, ponto e vírgula, o preço, não é isso? No final de tudo, eu tenho uma string na mão, eu entrego para quem me chamou. O processo inverso também eu vou querer fazer, que é, dado que eu tenho uma lista de strings, eu quero criar uma lista de produtos. Então, é o from CSV, tá? Eu recebo uma string, texto lido, e retorno para quem me chamou uma lista de produtos. Só para deixar claro os nomes, quando você passa de objeto para string, isso tem um nome, serialização. Quando você passa de string para objeto, isso chama deserialização. Simples assim, tá? Agora vamos ver então como que fica esse método aqui, ó, from CSV. Olha, mal mudei de slide aqui, você consegue perceber que isso aqui está muito parecido com a função main que nós estávamos fazendo? Isso é um ótimo sinal. Ou seja, eu simplesmente vou receber um arquivo de entrada, que são os meus dados, que estão nesse formato aqui, certo? E eu vou fazer exatamente isso aqui, ó. Vamos voltar lá? Aí, olha só se essa parte do código não é exatamente aquela verdinha que eu marquei lá naquele outro slide. Então, eu vou pegar como entrada a minha string de dados, que é aquela listinha toda. Vou falar o seguinte, olha, splita para mim, né? Faz o split aí, explode ele, linha por linha. E eu criei aqui, então, um vetor de linhas, para ficar bem didático e para você entender isso com muita clareza. Beleza, então agora eu tenho aquele arquivo de produtos, no caso lá era macarrão, arroz e feijão. Então eu tenho 3 linhas para ler, correto? Beleza, então. O que eu vou fazer? Eu vou começar da linha 1 até a linha última minha. Zé Rui, mas por que a gente não começou da linha 0? Lembra que, vou até colocar para você aqui do lado, ó. Lembra que, olha lá, a linha 0 é o cabeçalho. Então, eu não vou ler a linha 0, certo? Eu não vou usar ela para criar um produto que tem o nome, nome, o custo, custo, o preço, preço. Não vou fazer uma linha para isso, tá? Então, eu começo aqui a rodar, né, a partir da linha 1, beleza? Então tá, na linha 1 agora, eu vou pegar a linha índice 1 e explodir ela, né, fazer o split nela com o ponto e vírgula. Então, quando eu fizer esse split aqui, eu tenho um vetor de partes. Eu tenho 4 partes nele, certo? Eu estou usando 4 aqui, gente, porque nesse exemplo eu estou usando um campo a mais, que é o código, tá? Beleza? Então tá, a partir desse momento, quando eu fiz esse split, eu tenho um vetor de partes. Então, a parte 0 é o código, a parte 1 é o nome, a parte 2 é o custo e a parte 3 é o preço. Beleza, eu faço uma verificação aqui, perceba que isso aqui eu até coloquei a mais do que a outra função, porque aqui eu tenho um especialista, então o especialista ele é mais cuidadoso, a gente pode colocar mais proteção no nosso código, isso é ótimo, tá? Então eu verifico, ó, tem 4 partes aí, porque vai que o cara sem querer numa dessas linhas aqui embaixo, aqui, ó, esqueceu de colocar um campo. Então o meu programa está tomando esse cuidado, que antes de tentar colocar dentro dos atributos da classe produto, eu estou verificando. Feito isso, tudo certinho, agora é só pegar a parte 0, coloco no código, parte 1 coloco no nome, parte 2 converto para double e põe em custo, parte 3 converto para double e coloco em preço. Isso eu montei um objeto produto, da primeira linha. Agora eu adiciono ele na minha lista de produtos aqui, ó. Produtos é um array list de produto. Coloquei o primeiro. Próxima linha, próximo produto. Próxima linha, próximo produto e assim sucessivamente até chegar ao final. No final eu faço um retorno de produtos. Legal demais, né? Então, esse foi o método from CSV. Parto da string e crio uma lista de produtos. Vamos para o próximo agora. O próximo método é o método passar um produto para CSV. Gente, aí fica fácil, né? Você tem uma listinha de produto e você quer fazer o quê? Colocar código, ponto e vírgula, nome, ponto e vírgula, custo, ponto e vírgula, preço, barra N, certo? Então aqui, ó, a primeira linha minha é criar o quê? O cabeçalho. Então esse aqui é engessado, sempre vai ser assim.
A partir daí, eu percorro a minha lista, produto por produto, fazendo, ó, produto, código dele, ponto e vírgula, produto, nome dele, ponto e vírgula, produto, custo dele, ponto e vírgula, preço, ponto e vírgula, barra N. Jogo dentro do CSV, né, que é a minha string final, e faço próxima rodada. Próxima rodada, eu tenho o meu arquivinho prontinho, que é a minha string. Eu estou falando arquivo, mas eu errei, tá? Tenho a minha string prontinha, que aí agora eu faço o quê? Eu posso entregar para quem me chamou. Beleza? Então, pessoal, agora vem a parte mais legal, é juntar a classe amarela com a classe verdinha, que é exatamente o que eu estou falando aqui. A pergunta é, aonde que eu vou fazer essa composição, pessoal? Da classe serializador com a classe file persistence. Olha, aí a gente tem que lembrar o seguinte, quem que estava o nosso exercício sobre produto, certo? Quem que está gerenciando os meus produtos? Não é a classe gerente produto ou gerenciador de produto? Então, vai ser lá no gerenciador de produto que vai ter isso, porque é ele que tem a minha lista de produtos. É essa lista de produtos que eu vou entregar para o toCSV, que ele vai criar um CSV, e eu entrego para o amarelinho para salvar. E é aqui que eu vou, agora o caminho inverso, ó, abrir um arquivo, pegar a string, entregar para a classe verdinha e preencher essa lista de produtos aqui. Muito legal, né? Por isso, então, o meu gerente de produtos tem adicionar produto, remover produto, buscar produto, find all, tudo isso vocês fizeram nas aulas anteriores. A partir de agora, tem mais dois métodos aqui, ó, que eu vou chamar o método de salvar no arquivo e carregar do arquivo. E aqui dentro desses dois métodos que eu vou te mostrar agora, nós vamos ter esse entrelaçamento das duas classes, da verdinha com a amarelinha. Vamos começar pelo salvar no arquivo. Então, o gerente de produtos recebe só o seguinte, ó, usuário, você quer que salve em qual arquivo? Beleza, deixa que o resto eu faço aqui. Eu chamo o verdinho e o amarelinho, eles resolvem para mim. É exatamente isso que nós vamos fazer. Para salvar no arquivo, você concorda comigo que você tem que primeiro chamar o serializador para converter da lista de produtos para uma string, para depois você chamar o amarelinho e falar, ô gente boa, abre o arquivo tal lá e guarda ele para mim. Concorda? Então, o salvar arquivo você serializa primeiro, converte da lista para uma string e depois chama o salvar arquivo. Olha no código como que é exatamente o que, muito parecido com esse português que eu fiz aqui, ó. Olha só, serializando para CSV. Quem é o objeto responsável por serializar? A gente batizou ele de serializador CSV. Só que eu posso ter classe produto, passarinho, queijo, panela, chinelo. Então, para cada uma vai ser um diferente, concorda? Então, vai ser serializador CSV produto. Esse vai ser a padronização de nomes que nós vamos usar. Então, eu batizei esse objeto como sendo só serializador CSV, fiz um new nele, e agora eu faço o seguinte, ó, serializador CSV, converte para mim essa lista de produtos para CSV. Então, eu vou ter na mão uma string CSV. Prontinho. Que agora eu posso chamar o amarelinho e falar, ô, gente boa, grava isso aí para mim, lá no arquivo tal. É isso que nós vamos fazer. Olha aqui, ó. File persistence, new file persistence. Cria um objeto de persistência. E vou chamar o método dele de save to file. Passando o conteúdo, quem me deu o conteúdo? O serializador e o arquivo que eu quero. No final, eu coloquei um salt aqui só porque se eu fizesse system out ia extrapolar aqui, tá, gente? Aqui é system out, ó. Aí eu faria um system out, produto salvo com sucesso. Beleza, pessoal? Bem simples, né? E o mais legal, muito bem organizado, fácil de escalar. Eu vou te mostrar até mais na frente, dando um spoiler aqui, ó. Se a gente quiser mudar o serializador, agora que o nosso software está bem modularizado, escalável, basta eu trocar. Se eu quiser serializar para XML, para JSON, para um método novo que surgiu, gente, é só mudar essa classe, o resto continua tudo igual, tá? Mas nós vamos conversar isso mais para frente. Vamos fazer agora o método contrário, né? Que é o método de abrir um arquivo e construir a nossa lista de produtos, tá? Então vamos lá. Aqui é o processo inverso. Abre o arquivo, lê o que tem lá dentro e me entrega a string. Me entrega a string, eu sou especialista em... eu sou o cara, só sei fazer isso, né?
Mas tá bom demais, porque a responsabilidade é única. Então é isso. Eu pego essa string e converto em uma lista de produtos. Gente, isso é a melhor forma que se tem para fazer programas, principalmente programas grandes, tá? Programa pequeno você faz na main ali, um olá mundo e tá tudo certo. Mas programas grandes que precisam escalar, não. Então olha só, eu crio aqui o meu objeto de persistência e faço persistence.loadFromFile. Ele vai me entregar prontinho a string CSV. Eu pego essa string, crio o meu serializador e faço o seguinte, ó, serializador from CSV, ou seja, de CSV para quem? Para produtos. Então, eu entrego para ele a string, ele me dá uma lista de produtos. Por que eu usei this aqui? Porque isso aqui nós estamos dentro da classe gerenciador de produto e lá em cima nós temos o atributo lista de produtos, tá? Então, assim você carregou bonitinho aí. E aí, o mais legal é que agora, quando você for testar o seu sistema, né, se você colocou lá 50 produtos, nunca mais você vai ter que preencher 50 produtos, né? Por quê? Porque está pronto, está salvo no arquivo. Na hora que você abre o seu sistema, seja na tela preta ou na interface gráfica, ele já vai puxar os seus dados bonitinho para você, tá joia? Mesmo assim, eu coloquei aqui uma funçãozinha main só para a gente brincar, né? Então, eu crio aqui o gerenciador de produtos, crio aqui o produto 1, que é o feijão, crio o produto 2, adiciono o produto 1, adiciono o produto 2, e depois eu faço o seguinte, ó, qual é o lugar que eu quero salvar? Produtos.csv. Gente, se eu colocar só assim, ele vai salvar aonde está o meu projeto, tá? Na pasta que tiver o seu projeto lá rodando, ele vai criar nesse mesmo lugar esse arquivo aí, produto.csv. Se você quiser em outra pasta, é só você colocar aqui o caminho completo, tá? C, blá, 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 documentos, etc. Ele vai jogar lá direitinho. Tá, esse é o caminho do meu arquivo. Eu chamo, então, gerenciador de produtos, salva no arquivo para mim. Ele vai salvar, então, o produto feijão e arroz, no formato CSV. Aqui eu fiz o contrário, tá? Como se eu tivesse aberto o sistema agora. Eu falo, ó, gerenciador de produtos, carrega do arquivo aí para mim. Ou seja, ele vai abrir o arquivo, puxar lá arroz, feijão, trazer para a lista de produtos. Eu mandei imprimir aqui só para a gente visualizar, tá? Então, assim, a gente finaliza essa parte. Eu quero te mostrar isso rodando agora. Só que antes eu vou pedir duas coisas. Primeiro, pega isso aqui, roda no seu computador e você brinca com isso, tá joia? Agora, eu te pergunto, e se a gente fosse serializar em outro formato? Como eu já dei o spoiler ali atrás. Se eu quiser agora salvar não por CSV, mas salvar no formato XML, que é um formato muito aceito na computação. Como que você faria? Você concorda comigo que, como eu te disse, né? Se assim a gente faz a serialização, que é usando o objeto serializador CSV, eu vou então agora criar um serializador, o quê? XML. Então eu vou trocar essa linha por essa daqui, ó, por esse objeto. Perceba que o amarelinho fica intacto. Isso é um sistema de single responsibility, ou seja, eu mudo só o que tem que mudar. As outras classes que não foram alteradas, até porque para escrever um arquivo José é tal coisa ou produtos é a mesma coisa. Abrir o arquivo e gravar lá dentro é a mesma coisa. O que muda é o conteúdo. Então o conteúdo é a classe que antes era serializador CSV, que é a verdinha, agora vai dar lugar para a classe serializador XML. Mas isso são cenas dos próximos capítulos, beleza? Nós vamos ver isso. Eu só quis te mostrar para você ver que quando você tem um programa grande e quer mudar, olha só, fica fácil. Por isso que a gente fala escalável, é fácil do sistema crescer ou mudar ou ter manutenção, entenderam? Então nas próximas aulas nós vamos ver o formato XML e o formato JSON. Deixa agora eu te mostrar isso aqui rodando, como que fica bem legal. Então, ó, estou aqui dentro do meu NetBeans, eu já criei então exatamente essa estrutura para a gente, né? Criei aqui a classe produto, com um campo a mais, que é o código. Criei aqui o meu file persistence, igualzinho a gente viu. Zé Rui, não está igualzinho não, tem um tal de try-catch aí. Sim, se você percebeu isso aí, ótimo, tá? Mas nos slides eu sempre vou tirar try-catch porque polui muito a tela e me atrapalha a ser didático com você. Mas aqui a gente tem que estar sempre ciente que, ó, eu vou até tirar aqui para você ver o que acontece. Vou tirar aqui. Olha aqui, ó, a lâmpadazinha já me fala, olha,
Esse, cara, é porque eu não te ensinei ainda. Nas próximas aulas, se você já quiser ir para frente, pode olhar lá, tem as aulas sobre try-catch para você entender, tá? Sobre exceções. E aí, sempre quando você trabalha com arquivo, você concorda comigo se eu falar aqui, ó, escreva no arquivo J, computador na lua, entendeu? Pode ser que eu mandei para um caminho que não existe, cara. E arquivo é muito fácil disso acontecer. Então, é muito comum você tentar acessar um arquivo que não existe, ou que esse arquivo está corrompido, ou uma série de outras coisas. Por isso, então, ele te fala, olha, você quer que eu coloque para você o try-catch? Então, tem N formas aqui, e aí isso tudo eu não vou preocupar agora, que eu vou te ensinar mais para frente. Tem uma forma que é essa daqui, ó, que até é diferente daqui estava, né? Que é fazer o throw, ou seja, você lança isso para cima e outros vêm, mas como eu não te ensinei ainda, deixa quieto e só vamos deixar da forma mais tradicional aqui com o try-catch simplesinho, tá? O que é o try-catch? Tente fazer isso. Se não deu certo, lance essa exceção aqui e avise aí alguém para corrigir isso. É simplesmente isso, tá? Então aqui está o nosso método save to file. Aqui está o método load from file. Exatamente como eu te mostrei, ó. É isso tudo aqui eu te mostrei, só que está encapsulado aqui dentro do try-catch, beleza? Próxima classe, serializador CSV produto. Ele tem dois métodos também, que é o método que passa para CSV e o método que lê do CSV. Então perceba que esse aqui está igualzinho, por quê? Porque aqui agora eu não trabalho com arquivo mais, então não precisa colocar try-catch, não precisa colocar nada disso. Ele nem tem lâmpadazinha nenhuma aqui me pedindo, tá joia? E aí, finalmente, a gente chega no gerente de produtos, né? No gerenciador de produtos aqui, ó. Isso aqui você já tinha visto exaustivamente comigo, né? Adicionar, remover, buscar, atualizar, toString. Agora chegou aqui o salvar no arquivo e o carregar do arquivo, tá joia? Olha lá, eu simplesmente fiz a mesma coisa que eu te mostrei no slide. Eu peguei, criei o serializador, chamei o persistência e salvei no arquivo. O contrário agora também é verdadeiro. Eu chamo o persistência para ler e chamo o serializador para escrever ele no formato de lista de produtos para mim, tá? Agora, pessoal, eu estou usando aqui o sistema que já tem interface gráfica. Então, aqui dentro do método salvar, o que nós vamos fazer? Vamos pensar fácil, né? Depois que ele fizer tudo o que ele fez, eu vou chamar quem? Gerenciador de produtos, salvar no arquivo, passando o caminho que eu quiser. Nós vamos adotar sempre esse nome de listagem de produtos.csv. Beleza? Então, até aqui o que ele fez, pessoal? Daqui até aqui, ele fez tudo referente à interface gráfica, adicionar direitinho na lista, blá, blá, blá. No final de tudo, o que a gente está brincando? Ó, salva isso no arquivo para mim agora, tá? Ou seja, eu coloquei um cara, mas já vai lá e já salva para não ter problema. E o buscar do arquivo? Que horas que vai acontecer? Você concorda comigo que, se eu pegar aqui, ó, quando eu abrir essa tela, você concorda comigo que tem que ir lá no banco de dados e puxar tudo que está lá? Falei até errado, né? No banco de dados, não, no arquivo texto, que não deixa de ser um banco de dados? Sim. Mas então eu te pergunto, aonde você vai colocar o método gerente de produtos.carregar arquivo? No momento, Zé Ruim, que essa tela for criada, no momento que essa tela for aberta, certo? E qual é esse momento? No momento em que você constrói essa tela. Então, no construtor dessa frame, então tá aqui, ó, se eu selecionar ou aqui sempre tem alguma coisa, né, ruim, né? Eu gosto de vir aqui direto que eu vou acessar o source exatamente da classe cadastro de produto, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, normalmente é o primeiro método, né? Tá aqui, ó. Ó, o construtor dessa classe. No finalzinho dela eu faço o quê? Depois que ela fez tudo que eu já tinha feito, né, de limpar os campos, blá, 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 criar tudo com vazio, eu vou lá e falo, gerenciador de produtos, carrega o arquivo para mim, listagem.produtos, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai preencher a lista que está aqui dentro, ó, ele vai preencher essa lista aqui, ó. Se a gente vier aqui, essa lista aqui que ele vai preencher, tá? E aí eu posso fazer o seguinte, ó, dt listagem, set texto, quem é esse cara? dt listagem, é esse caixote aqui, ó, o nome dele aqui, ó, dt listagem, tá?
seta o texto para mim com gerenciador de produtos toString. Porque aí, esse gerenciador de produtos toString é exatamente pegar a lista de produtos e criar a string para mim. Beleza? Ah, aqui tem até uma coisa nova, tá, gente? Aqui poderia ser tudo string, tá? Ó, é bom que vocês aprendam isso aqui também. Aqui poderia ser string normalmente, não teria problema nenhum, tá? E aqui você faria saída. Não vou apagar, não. Vou colocar as duas versões, ó. Vou deixar essa versão aqui. Tá? E essa aqui que você está mais acostumado. Ó. Saída mais igual produto ponto toString, beleza? Concatenado com esse barra N aqui, ó. Beleza, você está acostumado com isso aí, certo? É que não precisaria disso. Dei bobeira, né? Podia ter deixado as duas versões para você ver aqui. Mas vamos fazer isso então, ó. Pronto. Deu uma cortada no vídeo aqui, agora tem as duas versões para você ver, tá? Então aqui é a forma como estava, deixa eu até descomentar aqui que fica melhor para visualizar, ó. Então olha aqui, ó. Essa forma que estava aqui e essa forma que você está acostumado. A forma que você está acostumado é de simplesmente criar a string e passar produto por produto, criando... Opa, tá faltando aqui, ó, produto toString. Beleza, agora ficou do jeitinho que você aprendeu aí, tá? E a outra forma que eu estou mostrando para vocês é usando o tipo string builder. Por que, Zé Rui? Porque quando você faz isso aqui, gente, coisas pequenas não tem problema, tá? Vou ser bem franco com vocês. Mas isso aqui é muito ineficiente. Depois você pode pesquisar para ler sobre o tipo string do Java. Ele é um tipo meio que imutável. Então, você praticamente recria a string toda vez que você faz uma alteração nela, tá? Agora, quando você usa o string builder, perceba que ele é uma classe um pouco mais encorpada, né? E aí nós temos o quê? Até o método append. Append é exatamente isso, ó. O que é a ideia de um append? É o que eu tenho mais alguma coisa, o que eu tenho mais alguma coisa. Zé Rui, mas aqui também só que isso aqui é uma forma ineficiente, tá? Então, vou deixar nesse exercício aqui que a gente está fazendo juntos, dessa forma aqui. Não vou apagar, não. Deixar os dois aqui, ó. Vou comentar essa parte, tá? Trazer esse override para cá, para você saber que tem uma outra forma mais eficiente e que é essa daqui usando append string builder. Lembrando que no final você tem que fazer o string builder virar uma string, tá? Porque o string builder não é uma string, beleza? Então, pessoal, assim eu te mostrei o carregar e o escrever. Vamos ver isso aqui funcionando mesmo na prática? Com aquele arquivo listagem lá bonitinho? Então vamos lá, eu vou rodar aqui. Não tem nada, não, já tem coisa no meu arquivo, né? Deixa eu te mostrar aqui no meu computador. Então tá aqui o meu projeto CAD produto file e aqui é o meu arquivo, ó, listagem produtos.csv. Eu vou abrir ele com um arquivinho de texto só para você ver, ó. Tem dentro dele, ó, o arroz e o feijão. Então na hora que eu vier abrir aquela tela, essa daqui, ó, na hora que eu abrir essa tela, né, que eu vou dar um play aqui agora, ó, ah lá, ele fez o quê? Ele chamou exatamente o método, aqui dentro do construtor, carrega do arquivo. Aí ele foi e buscou bonitinho lá para mim, do jeito que estava lá. Beleza, pessoal? Olha só que legal. Então, se eu colocar mais um elemento aqui, ó, vamos fazer em tempo real aqui, ó. Ah, é bom que eu te mostre uma coisa aqui também, né? Você pode ver direto por aqui, ó, nos files, se já existe aquele listagem professor, ele está aqui, ó. Não precisava nem ter ido lá, tá aqui, ó. É bom que a gente vai ver em tempo de execução aqui, né? Eu vou colocar mais um produto aqui, ó, novo, código 003, vai ser o leite. O custo R$ 8,00, o preço R$ 10,00, exemplo aí. Pronto, ó, salvei aqui. Olha lá, ó, viu? Automaticamente apareceu ali. Ele já foi lá e salvou para mim. Muito bacana isso, né? Agora, vamos só ver o try exception funcionando também, para a gente fechar com chave de ouro aí. Se eu não tiver esse arquivo aqui, ó, será que dá para apagar por aqui? Dá. Vamos ver o que vai acontecer? Até para a gente saber, né? Que a gente programa e esquece que tem um arquivo. E o nosso sistema tem uma proteção. Então vamos lá. Ó. Primeira coisa, na hora de abrir, olha lá. Opa, por que deu erro aqui? Vamos ler o erro? Olha lá, e veio nada, tá? Vamos ver o erro aqui, ó. Olha só que legal, ó. Listagem de produtos, arquivo ou diretório inexistente. Aí você fala, ô rapaz, é mesmo. Eu estou mexendo com o arquivo agora e esse arquivo não existe. Tanto é que você vier aqui, ó, não tem. Ou, se você for lá no seu diretório, não tem. Então você tem que vir aqui e adicionar o seu arquivo, tá? Criar o seu arquivo de novo aqui.
beleza? Por exemplo, eu vou criar aqui um novo arquivo texto, que é exatamente ele, que é, então, ó, trocar o nome dele aqui, ó. Trocar o nome dele para listagem professores, que eu coloquei lá, e tem que ser CSV, tá? Do formato que eu escrevi aqui, ó. Não é professores, não, é produtos. Tô ficando doido. Listagem de produtos, tá? Então, esse nome aqui, na verdade, esse nome aqui tem que ser igual a esse nome que está aqui, beleza? Então, agora, ó, se eu rodar, ó, não vai dar erro, não. E você viu que o sistema não caiu, né? Você vai entender isso também por causa do try catch, tá? Ah lá, agora não deu erro nenhum, só que não tem ninguém lá dentro. Eu teria que cadastrar todo mundo de novo. Beleza, pessoal? Então, assim a gente finaliza essa aula e na aula que vem eu vou te mostrar exatamente como que nós vamos serializar agora, ao invés de ser no formato CSV, vai ser no formato XML e depois no formato JSON. E aí, se você gostou da aula, dá um joinha pra gente e compartilha com seus colegas que dá aquela ajuda pra gente. Valeu, pessoal!